Olá a todos, meu nome é Caio Chewen, eu sou biomédico formado pela Universidade Católica de Petrópolis e eu sou mestre em Ciências Biotecnológicas formado pelo Inmetro. Atualmente, eu estou no doutorado aqui na UFRJ, mais precisamente no NUPEM, no programa de pós-graduação multicêntrico em Ciências Fisiológicas. Bom, o que eu trago para vocês hoje? Hoje eu vou trazer o tutorial de docking molecular. E o docking molecular, ele é dividido em dois. A gente pode fazer o docking molecular proteína-ligante ou o docking molecular proteína-proteína. Neste tutorial que você vai assistir agora, eu vou mostrar para você como fazer o tutorial docking proteína-ligante. Bom, e o que a gente vai precisar então para poder fazer esse docking proteína-ligante? Nós temos aqui o SwissDoc. O SwissDoc é um servidor online, tá? Que a gente vai utilizar para fazer o docking de fato, para encaixar o nosso ligante no nosso receptor. Nós vamos precisar também do PyMol. A professora Manuela falou para mim que vocês já tem o PyMol instalado nos computadores de vocês, então é ele que vocês vão utilizar para fazer as visualizações de alguns dos resultados e para preparar outras moléculas para serem utilizadas. Nós também vamos utilizar outro servidor, que é o PDB2PQR. Esse servidor ele vai ser utilizado para inferir o estado correto de protonação do nosso receptor. Embaixo do PDB2PQR, a gente pode ver o que a gente chama de PLIP. Né? Ele é uma ferramenta online onde a gente consegue analisar as interações que estão acontecendo entre o ligante e o receptor. Então, o PLIP a gente utiliza depois que o docking está pronto. Nós vamos precisar entrar num banco de dados chamado DrugBank. O DrugBank, vocês estão vendo esse link todos vocês vão precisar utilizar. Por quê? Todos nós, independente do receptor, cada um vai trabalhar com o seu próprio receptor. Eu vou apresentar um receptor aqui que é meu e vocês vão trabalhar com o receptor de vocês. Tá? Porém, o ligante, que será a aspirina, ou ácido acetil salicílico, ele vai ser igual para todos nós. Então, todos nós vamos pegar o mesmo ligante e cada um tentar docar ou fazer o docking, o acoplamento, no nosso próprio receptor. Aqui, se você fragmentar esse link até o .com/, né, drugbank.com/, você vai para o DrugBank e você encontra todos os fármacos que estão disponíveis lá. Se você clicar no link direto, que vai até o finalzinho ali do código DB00945, você já vai direto para a aspirina, tá? Que é o ácido acetil salicílico, que é o que a gente quer fazer o download para essa aula. Nós vamos também acessar o Protein Data Bank, que é outro banco de dados, um banco de dados de proteínas. E por fim, nós também vamos precisar do OpenBabel. O OpenBabel ele vai ter uma função semelhante ao que é esse PDB2PQR. Ele também vai fazer o estado de protonação correto, mas ele vai fazer o estado de protonação correto do nosso ligante. Então, o PDB2PQR é para o estado de protonação do receptor, que ele é maior, e o OpenBabel é para fazer o estado de protonação do nosso ligante, que é menor. Bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu mostro para vocês é o link da minha proteína. Lembrando que cada um de vocês tem a sua própria proteína, correto? Então, toda vez que neste tutorial eu me referir a essa proteína, que é a GLMS de E. coli, mais especificamente essa parte rosa, que é o domínio sintase ou domínio isomerase, tanto faz, tá? Quando vocês perceberem que eu estou falando dela, quando vocês forem aplicar ao trabalho de vocês, vocês vão utilizar a proteína de vocês. Então, toda vez que eu falar a GLMS, vocês vão entender que é a proteína de vocês, ok? Seja ela qual for. Então, você só faz essa substituição. Então, sempre fique atento. Porém, eu sugiro que vocês utilizem esse link que está disponível aqui para fazer o download dela, para fazer o download do domínio isomerase
da GLMS de E. coli. Por quê? Vocês podem salvar isso e deixar separado numa pasta fora desse tutorial, porque a gente vai utilizar esse domínio sintase para fazer o docking proteína-proteína, tá bem? Mas isso é um off-topic, isso é fora da nossa aula desse tutorial desse momento, tá bem? Então, lembrem-se, toda vez que eu mostrar a GLMS, eu estou falando da minha proteína e vocês substituam pela proteína de vocês. Esse será o receptor. A proteína de vocês será o receptor. Agora indo para o ligante. O ligante, então, como eu já disse para vocês, todos nós vamos utilizar o mesmo ligante. O mesmo ligante será o ácido acetil salicílico ou a aspirina, né? A mesma coisa. Então, vocês podem clicar nesse link que vai estar disponível no tutorial, tá? Que eu vou enviar para vocês em PDF. Podem clicar nesse link, ele vai levar vocês direto para a página do Drug Bank e vocês façam o download, conforme eu ainda vou ensinar para vocês, tá bem? Então, a primeira coisa, antes da gente dar sequência, antes de vocês prestarem atenção nesse slide aqui que eu acabei de colocar, eu vou pedir que vocês criem uma pasta. Eu vou criar uma pasta aqui também. Olha só. Estão vendo a minha tela? Tem uma pasta aqui chamada Roteiro Docking. Eu aconselho que vocês tenham uma pasta específica para o trabalho de hoje. Vocês podem botar roteiro docking, podem botar só docking, podem botar docking, proteína ligante. Coloquem o nome que vocês acharem mais intuitivo para vocês. Mas atentem, tudo que a gente fizer nessa aula, todos os arquivos que a gente gerar, eles vão ser inseridos dentro dessa pasta, tá? Então eu sempre vou trabalhar dentro dessa pasta. Aconselho fortemente que vocês façam o mesmo. Beleza? Então vamos continuar. Bom, então a gente já sabe quem é a nossa proteína, cada um com a sua, e o ligante que todo mundo vai utilizar o mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar os arquivos. Aqui eu estou no caso da minha proteína, que é o domínio glutaminase ou domínio isomerase da GLMS. Então, cada um de vocês vai entrar no Drug Bank. Para entrar no Drug Bank é só digitar rcsb.org no Google e vocês vão encontrar então o Protein Data Bank. Acessando o Protein Data Bank é só digitar o código PDB da proteína de vocês. A essa altura da disciplina vocês já têm o código de vocês, né? Então, quando vocês encontrarem o código, a página que vai abrir é basicamente igual. É essa página, tá? Só que aqui vai estar o código de vocês. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vem aqui em Downloads, clica em Downloads e vocês vão ver que abrem várias opções para a gente poder fazer o download desse arquivo. A primeira que a gente quer é o formato PDB. A gente vai trabalhar com o formato PDB do nosso receptor. Então é só clicar ali e ele vai fazer o download automaticamente para vocês. Beleza? Então agora a gente segue para fazer o segundo download. A gente já baixou o nosso receptor, agora a gente vai baixar o nosso ligante. Então a gente vai no go.drugbank.com ou você pode só colocar no Google Drug Bank, ele também vai te levar ao mesmo link, não tem problema nenhum com relação a isso, você vai achar fácil. E entrando no Drug Bank, a página inicial ela é exatamente assim, com essa tarja rosa, e aqui nesse espaço você pode digitar aspirina sem o A, que é aspirin, que é aspirina em inglês, tá bem? Só digitar e apertar aqui a lupinha e você então vai para a página específica do arquivo da aspirina. Lembra que eu deixei para vocês o link? Se vocês clicarem direto naquele link que está disponível no tutorial em PDF, é só, você já vem direto para essa página aqui. Então a gente está na página, você vê que eu desci um pouquinho a página aqui nesse print, é só descer um pouquinho até chegar aqui em estrutura, você vai ver uma estrutura tridimensional, você vai ver a estrutura aqui em 3D, você vem em download, dá um cliquezinho só e ele vai abrir essas opções, MOL, SDF, 3D SDF, são todos eles são formatos diferentes contendo o arquivo do ácido acetil salicílico, tá bem?
O Drug Bank é muito interessante, eu aconselho vocês a não fazerem isso só no automático. Entrou no Drug Bank, vai lá, faz o download, dá uma olhada no Drug Bank. Se vocês verem, aqui para cima tem mais informações sobre o que é o ácido acetil salicílico. Você encontra em quais países ele é utilizado, quais são as funções do ácido acetil salicílico, qual é o mecanismo de ação dele. Você consegue encontrar várias informações no Drug Bank. O Drug Bank é muito rico em informações. Você consegue informações de farmacocinética, farmacodinâmica também, fórmula química, estrutura e etc. Muitas informações estão disponíveis no Drug Bank. Bom, mas o que a gente quer nesse momento é fazer o download do PDB. Atentem, porque ao contrário do que é fazer o download do PDB no Protein Data Bank, o Drug Bank é um pouco diferente. Quando a gente vai lá, vamos lá. Quando a gente está aqui no PDB, a gente clica no formato PDB e ele vai fazer o download automaticamente. Aqui no Drug Bank é um pouco diferente. Quando você clicar no PDB, ele vai te encaminhar para essa página. É uma página que é uma folha em branco, apenas com texto. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar dentro dessa página, vai dar um Ctrl A para selecionar tudo e você vai copiar todo o conteúdo dessa página. Copiando todo o conteúdo dessa página, você vai salvar num arquivo que você vai nomear como aspirina.pdb. Tá? Você pode utilizar um editor de texto da sua preferência para fazer isso. Qual editor de texto geralmente é utilizado para fazer isso? Para alunos que utilizam, por exemplo, o Windows, que deve ser o caso da maioria de vocês. É o bloco de notas. Então vocês podem abrir o bloco de notas e na hora de salvar, você não salva como um .txt, você salva como .pdb. É só alterar o nome que o programa vai entender quando for a hora de abrir, tá? Então é só copiar isso e salvar dentro de um arquivo .pdb. E depois, novamente, você repete esse processo de cópia e você vai criar um novo arquivo chamado aspirina.txt. Então, nesse momento na nossa pasta, nós já vamos ter alguns arquivos. Tá? Você usa o mesmo editor de texto e aí você vai ter um aspirina.pdb e um aspirina.txt. Seguindo adiante, vamos fazer uma revisão sobre o que a gente precisa ter até aqui. Para e observa, se você estiver fazendo o seu trabalho junto com esse tutorial, para e observa tudo que você tem. Vai lá e abre aquela sua pasta. Nessa sua pasta, você já vai ter que primeiro ter criado a pasta para inserir todos os arquivos da aula. Aí você abre essa pasta, você já tem que ter baixado o arquivo PDB. Aqui, código 1more.pdb é o meu, tá, gente? Não se esqueçam disso. Vocês têm que baixar o de vocês, tá? No Protein Data Bank. Ter acessado o Drug Bank e ter buscado pelo arquivo PDB do ácido acetil salicílico. Aí aqui a coisa muda de figura. A aspirina, ácido acetil salicílico, é igual para todos nós. Então vamos lá. O que eu baixo no Protein Data Bank é o meu receptor, a minha proteína. E o que eu baixo no Drug Bank é a aspirina. Todo mundo vai baixar igual. Depois você precisa ter copiado todo o conteúdo da página que abriu e após clicar em PDB no Drug Bank e ter salvo esse conteúdo em dois arquivos distintos. Um arquivo aspirina.pdb e um arquivo aspirina.txt. Então, confiram se está tudo certo e a gente segue com o nosso tutorial. Bom, depois de realizar as conferências, se a gente tem esses arquivos, a gente já pode começar a fazer o docking? Não. Antes de começar a fazer o docking, a gente tem que preparar os arquivos para docking. A gente prepara o ligante e o receptor. Vamos entender um pouquinho mais sobre como é essa preparação. Primeiro, a gente vê a preparação do ligante. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeira coisa, abre a nossa pasta e abre o arquivo aspirina.txt, que é o arquivo de texto. Então você vai lá, abre esse arquivo e copia todo o conteúdo. Então, depois que você copiar todo esse conteúdo, você vai clicar nesse link e vai direto para o Open Babel. Então, você vai colar o conteúdo no lado direito da tela, na área Input. Lado direito, lado esquerdo, desculpa, eu coloquei direito aqui, mas é esquerdo, tá? É esquerdo para quem está vendo. Então vamos lá. Vocês estão vendo essa setinha aqui, ó, de Input? Então, aqui vocês vão colar ali na linha 1, bem aqui na linha 1, vocês vão colar o conteúdo, tá? E é basicamente isso aqui que vai aparecer, algo parecido com isso, tá? Isso aqui vai estar em branco, quando vocês clicarem,
vai aparecer esse texto todo. Tá bem? Então a gente já inseriu o input. O que o Open Babel vai fazer para a gente? Você vê que eu tenho o input, eu tenho options e eu tenho o output. Pô, eu vou colocar uma coisa, vou editar essa coisa e eu vou ter uma saída para essa coisa. No caso, essa coisa é a nossa molécula, tá? Então vamos lá. A gente está inserindo aqui um formato que, mesmo seu arquivo sendo de texto, o formato em que ele está escrito é no formato PDB. Lembra que a gente, quando fez o download do formato PDB? Então, o Open Babel, ele não entende isso como um TXT, ele entende isso como um PDB. Então, qual é o próximo passo? Vir aqui nessa janela Options, que é essa janelinha aqui do meio, ó, aqui na próxima página só dei um zoom. Qual é o formato do teu input? O formato do teu input é PDB. Qual o formato do output que você quer? Aí vocês vão ter que caçar esse formato que é o MOL2. A gente quer o formato MOL2. Vocês vão entender o porquê que a gente quer esse formato lá na frente, quando eu chegar no SwissDoc para fazer o docking, tá bem? Então, eu vou colocar PDB e eu quero que ele converta esse PDB em MOL2. Cuidado, porque também tem o formato MOL. Não é esse que a gente quer especificamente o MOL2, tá bem? Então vamos lá. Na parte de baixo eu tenho esse Generate Coordinates, que é o quê? Ele vai gerar para mim coordenadas tri ou bidimensionais, e é aqui onde eu vou escolher. Eu quero que ele gere coordenadas tridimensionais, porque eu quero fazer um docking, digamos, real. Então eu quero saber as coordenadas x, y, z que ele ocupa no espaço, para que eu possa então entender como ele vai fazer esse acoplamento, como esse ligante vai fazer o acoplamento, o docking no meu receptor. Então eu quero gerar as coordenadas tridimensionais. Embaixo a gente tem adicionar ou deletar hidrogênios. A gente vai adicionar. Eu quero que adicione os hidrogênios. Vamos voltar lá numa das imagens iniciais. A gente vê aqui, ó, em verde a gente vê os carbonos e em vermelho a gente vê as moléculas de oxigênio. Então, não tem nenhum hidrogênio nessa figura. Ele vai colocar hidrogênios nessa figura e eles são importantes para que o docking ocorra. Só que ele vai colocar todos os hidrogênios nesse ligante? Não sei. Eu quero que ele coloque os hidrogênios específicos para um pH. O pH ótimo de funcionamento da minha GLMS é 7.4. Então eu quero simular o funcionamento em pH fisiológico, 7.4, como vocês estão vendo aqui. Aí você me pergunta, mas Caio, qual pH eu devo utilizar? Você precisa buscar na literatura qual é o pH ótimo de funcionamento da sua proteína, tá bem? E é esse que você vai inserir ali, ok? Então, tendo feito isso, a gente então vem aqui, ó, em converter. Lembrando, só dando uma repassada, no input eu coloquei o conteúdo do arquivo aspirina.txt, que é um arquivo PDB, no formato PDB. Então, vim aqui, selecionei PDB do input, MOL2 do output, gerar coordenadas 3D, adicionar hidrogênios e o pH com o qual eu quero que seja simulado. Vou apertar aqui em Convert e ele vai converter PDB para MOL2 dentro desse pH que eu quero. Pronto. Vai ser mais ou menos isso aqui que vai aparecer para vocês. Na realidade, vai aparecer exatamente igual, porque está todo mundo trabalhando com aspirina. É só você copiar esse texto que está aqui e criar um novo arquivo. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar o texto do output e salvar em um arquivo chamado aspirina.mol2. Então, nesse momento, nós temos 3 arquivos da aspirina, né? O aspirina.pdb, o aspirina.txt e o aspirina.mol2. Esse arquivo ele contém o estado correto de protonação da aspirina para o pH designado. Ele está com os hidrogênios corretos esperados que estejam numa molécula de aspirina para o pH 7.4, ok? Então, o meu ligante está pronto, o meu ligante já foi preparado, agora a gente passa para a preparação do nosso receptor. Bom, então agora a gente vai se preocupar em fazer a preparação do nosso receptor. O receptor é a nossa proteína. Bom, o que a gente tem que fazer? Acessar então o link do PDB2PQR. Tá? Só clicar aqui ou digitar server.poisonboltzmann.org. Acho que dá um pouquinho de trabalho,
Ou então você pode jogar também APBS no Google e o Google geralmente vai direto para essa página, tá? Esse é o layout da página para vocês conhecerem, para não irem para o lugar errado. Então, em Home, vocês vêm aqui, ó, em Começar. Não é necessário fazer o registro, mas eles pedem que você faça o registro. Então, quanto mais pessoas eles têm registradas, mais fácil fica eles para pedirem financiamento, porque isso mostra que as pessoas utilizam o servidor deles, tá? Então, por favor, façam o registro de vocês. É obrigatório? Não, mas eu peço que façam, tá? Então, só vir aqui em Começar, a gente tem o PDB2PQR ou o APBS. O APBS a gente não vai utilizar hoje, a gente vai utilizar hoje só o PDB2PQR. O que o PDB2PQR vai fazer? Ele vai pegar um arquivo .pdb e ele vai converter para um arquivo .pqr. É basicamente a mesma coisa que a gente fez com a aspirina, só que a aspirina a gente converteu o arquivo PDB para um arquivo MOL2. Aqui a gente vai converter um PDB para um PQR, tá bem? Então vamos aprender como é que a gente faz isso. A gente vem aqui, depois que a gente clica aqui em PDB2PQR, ele vai abrir essas opções para nós. Qual vai ser a fonte do seu PDB? Você vai digitar o ID do seu PDB ou você vai fazer o upload do seu PDB? Você vai fazer o upload, porque lá atrás eu já mostrei para você como faz o download, tá? Então faça o upload do seu PDB. Ah, Caio, se eu colocar só a ID ali, ao invés de escolher aqui a ID aqui, vai dar certo? Vai, não tem problema nenhum. Mas esse tutorial ele tá para cobrir todas as hipóteses, então vamos fazer o upload de um arquivo PDB. Então beleza, aqui eu selecionei que eu quero fazer o upload de arquivo PDB, então aqui ele fala, por favor, faça o upload. Aí você clica em selecionar arquivo, select file, ele vai selecionar o arquivo e você vai lá naquela nossa pastinha, que é a pasta da aula, vai selecionar o arquivo .pdb do seu receptor, tá? As opções de PKA, as opções de PKA, ele quer saber qual vai ser o pH utilizado. Aqui foi antes de eu alterar, tá? Ele estava no pH 7, mas eu fiz em pH 7.4. Então, você vai inserir aquele mesmo pH da sua proteína. Assim como a gente fez para o ligante, a gente faz aqui. Tá bom? Então, você vai botar lá 7.4, 7.0, não sei qual é o pH, não sei com que tipo de trabalho vocês realizam. Então, vocês é que sabem. Aqui a gente vai usar só o ProPKA, que é realmente o programa que esse servidor utiliza para fazer, para, então, adequar o estado de protonação para o pH provido, que é esse pH aqui. Tá? Então a gente vai corrigir o estado de protonação. A mesma coisa que a gente fez numa única molécula de aspirina, a gente vai fazer agora para o receptor todo, que tem aí centenas, às vezes centenas, de resíduos. A gente vai fazer um por um. Ah, Caio, se eu fizer isso lá naquele Open Babel que nem eu fiz com a aspirina, vai dar certo? É para dar, mas como o arquivo PDB do seu receptor é muito maior, muito mais complexo do que o arquivo PDB da aspirina, de um ligante, a chance de dar errado é grande. Inclusive, eu já testei diversas vezes essa conversão e ele simplesmente não faz a conversão. Eu acho que ultrapassa o limite do qual ele é capaz de converter. Tá bem? Então, aqui embaixo agora, as últimas opções vocês não precisam alterar, mas ele só está pedindo para que a gente escolha o campo de força que a gente quer trabalhar. Aí você me pergunta, mas Caio, o que é um campo de força? Para que serve esse campo de força? O campo de força, pessoal, é um conjunto aí de alguns parâmetros que eles vão ser utilizados para fazer o cálculo da energia potencial de algum sistema contendo esses átomos, tá? Então são basicamente algoritmos diferentes que vão calcular de maneiras diferentes, cada um deles, você tem o Amber, você tem o Charme, você tem o Parse, cada um deles calcula de uma maneira diferente, então, a energia potencial desse meu sistema. Eles são parecidos, então não tem necessidade de mudar. O trabalho de vocês, neste momento, não é necessário que você escolha um campo de força específico, tá bem? Então, o parse e esse internal name, que é a maneira como ele vai nomear os resíduos,
vocês podem deixar do jeito que está, esse é o default do próprio PDB2PQR, tá bem? Então depois que a gente conseguiu fazer então essa inserção e definir os parâmetros, a gente vem em Start Job. E aí a gente vai rodar o nosso job. Olha, depois que a gente faz isso, a gente é levado até esta página, né? A gente vai ver aqui ó, o tempo que está se passando e vocês podem ver que o meu trabalho foi completado em 17 segundos. Mas eu digo para vocês que pode acontecer de levar alguns minutos ou até mais do que alguns minutos, tá? Vai depender de quantas pessoas estiverem utilizando esse servidor nesse momento e o tamanho da proteína de vocês. O que eu aconselho nesse caso específico não é algo que a gente leve para a vida real, caso vá fazer um docking para utilizar no trabalho, tá? Aqui é só um tutorial. É que para acelerar, caso você tenha uma proteína com várias cadeias, cadeia A, B, C, D, e elas sejam homodiméricas ou homotriméricas, que você utilize apenas uma das cadeias, porque isso vai acelerar o processo. A GLMS, que é a que eu estou trabalhando aqui, ela tem 3 cadeias, ela é um homotrímero e eu só inseri um deles 3 aqui, tá bem? Então, ao final dos 17 segundos, então, ó, foi submetido, o job estava pendente para começar, estava rodando de fato, né? E por fim, completo. Quando vocês estiverem aqui no completo, vocês vão ter input, que foi qual foi o arquivo PDB que vocês colocaram, e nesse caso será o receptor. E o output, ele te dá vários resultados. Cada um desses aqui é um arquivo diferente, tá? Você pode fazer o download desse arquivo ProPKA, é um arquivo de texto. Deixa ele separadinho ali na sua pasta. Não é obrigatório, é só para caso você tenha curiosidade. Cara, o que tem ali no ProPKA? Abre, dá uma lidinha nele. Você vai ver as coordenadas que tem dentro dele. Mas o que nos interessa nesse momento, para esse tutorial, é o ponto .pqr, tá? Então o que ele fez? Ele me deu o ponto .pqr, ele converteu o meu PDB em ponto .pqr. Ele pegou aquele meu PDB que estava em tese desprotonado, ele não tinha nenhum hidrogênio na sua composição, e ele colocou em cada um dos resíduos os hidrogênios para o pH 7.4, que é o pH fisiológico, é o pH que é o qual eu trabalhei nesse tutorial, tá bem? Então eu vou fazer o download desse arquivo .pqr e vou deixar ele salvo lá naquela minha pastinha da aula. Então vamos lá. Agora a gente para um pouquinho com esse tutorial de visualização dos slides e vamos colocar um pouquinho a mão na massa, de verdade, no computador. Então, ó, eu tenho a minha pasta aqui chamada Roteiro Docking, foi o nome que eu achei mais adequado. Vou clicar e dentro dela vocês vão ver que eu tenho os tutoriais, os modelos e eu tenho aqui ó, proteína ligante, proteína, porque no meu caso eu já fiz o trabalho todo. Então eu tenho aqui o proteína ligante. Então vamos lá. Eu tenho alguns ligantes aqui, peraí que eu preciso encontrar qual é o correto, tá? Bom, aqui está faltando o meu receptor .pqr, que foi o que a gente acabou de fazer o download, né? Então eu vou vir aqui na minha outra tela, nos downloads, e vou colocar ele aqui. Então lembrem-se, a gente acabou de fazer o download do arquivo .pqr, tá? Ele veio com esse código pm4 Eu só renomeei ele para receptor.pqr. Não há necessidade de renomear, eu só renomeei para facilitar a minha vida, tá? Vocês façam como vocês acharem melhor. Então ele está aqui, ó, receptor.pqr. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele com o Pymol. Então você vai abrir o Pymol no seu computador. Eu estou utilizando o Linux, tá, pessoal? Então o Linux é um pouquinho diferente. Quando vocês estiverem utilizando o Windows, provavelmente é só clicar no ícone do Pymol e ele vai abrir. Então a gente vem aqui em File, Open, e a gente vai lá na nossa pasta, ó, reparem que aqui eu já estou, Home, /shell, área de trabalho, roteiro docking, proteína ligante. Lembra que eu estava aqui dentro? Então a gente vem aqui. E eu vou encontrar quem eu quero, receptor.pqr, que é o que eu acabei de fazer, o download. Então, vou abrir ele, olha só o que a gente tem aqui. Essa visualização que a gente tem é o que a gente chama de
Cartoon. Não sei se vocês já viram isso utilizando o PyMol com a professora Manuela antes, mas esse aqui é o Cartoon e a gente pode fazer algumas alterações, tá? Olha só, eu posso colorir ele dentro de um espectro aleatório, olha, com cores de arco-íris, ou posso deixar ele numa cor única, marinho, tá? Você pode alterar a cor dele, dentre outras alterações. Mas agora, a única coisa que a gente precisa é, eu tenho esse arquivo .pqr, só que eu não quero esse arquivo em .pqr, eu quero ele em .pdb. Então, o que eu faço? Aí você fala, poxa, Caio, mas você já tinha o PDB inicialmente, aí você transformou o PDB em PQR, e agora você quer o PDB de novo. Por que não usa o primeiro PDB? Porque lembrem-se, o PDB que a gente tinha, ele estava em tese desprotonado. Eu peguei esse PDB, ou ele estava protonado para o pH ao qual aquela proteína foi cristalizada no PDB. Tá? Então, e a gente lembra que a gente fez essa correção do estado de protonação para o pH que a gente quer? Então, eu peguei o PDB, coloquei no PDB2 PQR, converti para PQR com o estado de protonação que eu quero, e agora eu vou pegar o PQR que está com o estado de protonação correto e crio um novo PDB, que agora sim o PDB vai estar do jeito que eu quero. Então é por isso que a gente dá essa volta, digamos assim, e retorna para um arquivo .pdb. Então é tudo muito simples aqui, ó, só vir em File, Export Molecule. Se vocês estiverem utilizando uma versão mais antiga do PyMol, eu não sei qual é a versão que vocês estão utilizando, mas eu vou mostrar para vocês como fazer nas duas, tá? Essa aqui é uma versão mais nova. Então, abre aqui, File, Export Molecule, ele vai abrir essa janela, não precisa mudar nada, é só vir aqui em Save, você vai escolher um nome, coloque receptor, tá? Que tipo de arquivo que eu quero? Sempre troca desse PDBX para o PDB, tá? Só trocar aqui. E aí você vem aqui em Save. Eu não vou apertar o Save porque olha aqui, ó, eu já tenho ele salvo do jeito que eu quero, porque eu já fiz esse tutorial todo. Tá bem? Então só vir aqui em Save, acabou, a molécula está salva, é só fechar. Agora, você fala, Caio, o layout do meu PyMol não é esse aí que você está mostrando não, é um pouco diferente. Então não tem problema, abre o PyMol e eu vou mostrar para vocês. Ele vai abrir, ó, esse PyMol aqui, que é o PyMol a versão um pouquinho mais antiga. É basicamente a mesma coisa, mas é uma versão diferente, tem algumas coisinhas diferentes. File, Open, receptor.pqr e eu abro ele. Ó, você já vê que ele abre de maneira diferente. Aqui ele me mostra em sticks ao invés de me mostrar em cartoon. Caio, como é que eu mostro em cartoon? Então tá, você vem aqui em H de hide, que é de esconder. O que eu quero esconder? Eu quero esconder tudo, não quero mostrar nada. Pronto, ele sumiu. Eu joguei a molécula fora? Não, ela está aqui, só não está sendo representada de maneira nenhuma. Então vem S de show, que é mostrar. Mostrar como o quê? Como cartoon. Olha quem está aqui. Só vir aqui, por exemplo, nas cores. Se eu quiser deixar ela igualzinha, estava no outro PyMol. Aqui, ó, Marine. Pronto, tá a mesma coisa. É só o layout do próprio software que vai mudar um pouco. E a maneira de salvar muda também um pouquinho de nada. A gente vem aqui em File, aí aqui já é Save Molecule, não é o Export, é o Save. E aí, ó, abre esta janela, você vai deixar aqui, ó, Save to One File, Global, OK, mesmo processo. Você dá o nome que você quer e o tipo de arquivo é o arquivo PDB, tá? Então eu mostrei para vocês as duas versões do PyMol, porque dependendo de qual foi a fonte que você fez o seu download, você vai ter uma versão diferente. Então agora a gente tem o receptor e agora a gente tem o ligante prontos para fazer o nosso docking. Então vamos começar o nosso docking. Então vamos lá. Agora você vai abrir o seu navegador de internet e você vai para o SwissDoc. Só você digitar no Google SwissDoc ou clicar nesse link e você vai para o local correto, tá? Então, o SwissDoc é do Swiss Institute of Bioinformatics, tá bem? Vocês veem aqui, é um instituto de bioinformática suíço, como o nome mesmo já diz. Você vai provavelmente abri-lo aqui na Home. Então, você troca para a aba de submeter docking.
Aqui, quando eu fiz esse tutorial, estava com um problema para inserir o ID do PDB, porque a gente pode fazer esse docking baseado no ID do PDB, igual foi lá atrás no PDB 2PQR, lembra que a gente podia só inserir o código do PDB e dava certo? Aqui você também pode fazer a mesma coisa, mas a gente não vai fazer isso aqui. Por quê? Lembra que a gente converteu para o estado de protonação que a gente queria? Então a gente só vai trabalhar com o nosso upload, tá? Só com o que a gente vai fazer o upload, beleza? Mas em tese funcionaria com o código PDB. E neste momento aqui ele estava avisando que não estava funcionando muito bem através do código PDB, mas essa informação neste momento para nós não é útil, tá? Então essa é a carinha do SwissDoc. Vamos aprender a trabalhar com o SwissDoc. Então você vai ver que a diferença aqui, ó, eu só desci um pouco, tá? Só dei um scroll down. Então vamos lá. Você tem aqui, vamos utilizar o SwissDoc, Target Selection, Ligand Selection e a descrição do seu trabalho. O que a gente tem que fazer? Primeiro, você vê que aqui eu tenho as opções, ó, voltei para a página anterior, tá? Procurar os alvos. Se você botar aqui, ele vai procurar por esse tipo de arquivo, não é o que a gente quer. Você clica aqui em Upload File e aí aparece o Choose File, tá? Ao invés de estar no Search, ele vai aparecer Choose File. Clica no Choose File, seleciona o seu receptor.pdb. Mais uma vez, para não ficar confuso, o meu receptor é a GLMS e o receptor de vocês é a proteína de vocês. Mas para facilitar, chamem de receptor. Não vai fazer diferença para todos nós, vai continuar igual o nome, mas cada um vai ter a sua proteína e fica mais fácil para vocês seguirem o tutorial, tá bem? Então, Choose File, você vai escolher o seu receptor. Mais embaixo, seleção do ligante, mesma coisa. Você vai clicar nesse Upload File, tá? Aqui para baixo tem esse Upload File. E aí você vai selecionar a sua aspirina.mol2, porque veja, aqui na seleção de alvo, ele seleciona o teu receptor como PDB ou Charm, ou múltiplos PDBs ou múltiplos Charms, tá? A gente está trabalhando com PDB. Aqui no ligante ele aceita MOL2 ou Charm. A gente não está trabalhando com Charm, a gente está trabalhando com MOL2. Então, se eu tivesse feito essa aspirina só como PDB, não resolveria meu problema. Então, eu preciso do receptor no formato PDB e do ligante, que vai ser a aspirina, no formato MOL2. Então, já inseri o meu receptor, já inseri a minha aspirina, que é o meu ligante, meu ácido acetil salicílico, e agora é só você dar um nome para o seu trabalho. Eu coloquei aqui docking, você coloca o nome que você quiser, e coloquem o seu e-mail. O seu e-mail você vai receber no seu e-mail uma notificação de quando o seu trabalho estiver pronto. Fiquem atentos, porque o SwissDoc demora um pouquinho, ele geralmente demora algumas horinhas, tá? Acontece de levar alguns minutos? Acontece, mas nunca é rapidinho. Se for rapidinho é porque deu algum erro, tá? Então ele faz com... Não deixa para fazer isso aqui no último dia de entregar o relatório, que a data que a Manu vai definir com vocês. Façam com antecedência, porque às vezes demora horas para sair um resultado, tá bom? Atentem, eu vou comentar com vocês, mas não é para vocês fazerem, que tem um Show Extra Parameters. Você tem uns parâmetros extras. Esses parâmetros extras, eles são voltados para você selecionar a caixa de seleção. Manu deve ter falado para vocês na aula que existem dois tipos de docking. O docking cego, que é quando você engloba toda a proteína e o ligante tenta encontrar um pocket, tenta encontrar um cluster ali para fazer a ligação dele, rodando, digamos assim, por toda a proteína, fazendo essa busca exaustiva por toda a proteína. Ou a gente define um limite dentro de uma caixa e é só dentro daquela caixa que ele vai fazer essa busca. Aqui a gente pode trabalhar com essa caixa, basta saber as coordenadas x, y, z da caixa. Caio, a gente vai fazer isso? Não, porque para poder entender as coordenadas x, y, z dessa caixa, a gente precisaria de outros programas instalados no nosso computador. Então a gente não quer isso nesse momento, a gente vai trabalhar com docking cego, tá? Então você vai ali em Start Docking e aguarda sair os seus resultados. Bom, então prosseguindo, você vai aguardar sair os seus resultados. Então, agora, o seu resultado saiu.
Quando o seu resultado sai, quando ele termina de fazer o seu docking, a gente vê aqui então uma representação em cartoon, lembra? É muito semelhante àquela que a gente viu no Paimol. Parece uma qualidade inferior, é um primo pobre, digamos assim, tá? Mas ele está representando para você a sua proteína. E aqui ó, tem o nosso ligante. Vamos entender um pouco melhor o que essa imagem e o que esses resultados aqui estão falando para gente? Vamos entender um pouquinho melhor. Primeiro, a gente tem aqui em Show. Tá? Eu estou aqui com um print de uma imagem, então eu não vou conseguir trocar para vocês verem a imagem alterando, mas vocês vão entender. Show. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando esse aqui. Ó. Esse aqui corresponde a esse aqui. E o que eu estou vendo exatamente, Caio? Você está vendo o cluster 0, o elemento 0. O que é o cluster 0 e o elemento 0? O cluster 0 é o pocket, é o local aonde ele acredita que o seu ligante vai ficar docado, onde o seu ligante vai fazer essa interação. Então, este local aqui é o cluster 0. Um exemplo, o cluster 0 é aqui, aí vocês estão vendo que aqui tem o cluster 1. Então, o cluster 1 pode ser aqui, aí o cluster 2 pode ser aqui, o cluster 3 pode ser aqui, tá bem? Só para que vocês entendam. Então, quando vocês obtiverem os resultados de vocês, deem uma olhadinha para cada cluster. Então, se eu troco aqui do cluster 0 para o cluster 1, essa minha molécula, esse meu ligante sai daqui, vem para cá, ou para cá, ou para cá. Mas se eu troco do cluster 0, elemento 0, para o cluster 0, elemento 1, o que ele faz? Eu só vou ver uma pose diferente. Então ele continua dentro desse cluster, mas ele muda de posição aqui dentro. É como se ele girasse aqui dentro. Então aqui ó, no cluster 0, ele me deu 8 posições diferentes. Por que 8? Porque começa no 0 aqui, tá? Ele me deu 8 posições diferentes possíveis para este ligante neste cluster. Então é isso que a gente está vendo. Cluster é o local da interação, é o pocket, e o elemento é a pose em que ele está. Por exemplo, aqui ó, a gente vê os oxigênios nessa posição. Na pose 2, ele pode vir com esse oxigênio aqui para cima, ou aqui para o lado, tanto faz, tá? Podem ter 8 possibilidades diferentes nesse caso. Já ó, no cluster 1, eu vou ter mais de 11 possibilidades, mais de 12 possibilidades, estão vendo? Eu não sei se tem mais, porque como eu disse para vocês, isso aqui é um print. Então, entenderam o que é um cluster e entenderam o que é uma pose, o que é esse elemento. Vamos agora para o Full Fitness em kilocalmol. Full Fitness, ele está te dizendo qual é a probabilidade em kilocalmol desta molécula, deste ligante, apresentar uma atividade de fármaco. A gente está colocando uma aspirina. A gente já sabe que a aspirina tem essa função farmacológica. Então, esse resultado ele é muito negativo. Ó, você vê que os resultados são bem parecidos entre si, todos na casa do menos 2,882 pontos, tá? Sempre começando com 2,8, tá? 2.800 alguma coisa. Tá bem? Então, quanto mais negativo, mais chances ela tem de ter atividade farmacológica. Mas nesse caso não é o que a gente analisa, porque a gente já sabe que a aspirina tem atividade farmacológica. E o ΔG estimado, que é a energia livre desse docking, tá? Menos 7,01, menos 7,01 para a pose 1, menos 6,31. Então, o que essas energias estão querendo nos mostrar? Elas estão querendo nos mostrar que quanto mais negativo, mais essa interação tende a ocorrer, correto? Tanto que você vê que aqui é em ordem decrescente. Então, 7,01, 7,01, aí depois você cai para 6,3, 5,8 não, aqui ela já muda de novo para 6,15. A ordem classificatória é pelo Full Fitness. Desculpa, gente. Mas a ordem classificatória é pelo Full Fitness e depois o ΔG ele só te mostra qual é. Então, se a gente fosse basear só no ΔG,
a gente compreende que a pose 0, que tem a energia menos 7,1, ela é mais provável de acontecer do que a pose 3, que apresenta uma energia de interação de menos 5,86. Tá? Isso é uma probabilidade de que aquela pose faça essa interação. Então, a gente consegue observar aqui, então, o cluster, a pose ou o elemento, o full fitness e a energia de interação. É assim que a gente interpreta os resultados de docking provenientes do SwissDock. E o que a gente faz agora? Agora, então, a gente vai para o download dos resultados. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu já sei aonde é o sítio ativo dessa 4AMV. O sítio ativo da 4AMV é aqui, é aproximadamente por aqui, não é aqui. Então, você pode ir buscando dentro do cluster, se você já tiver a informação de onde é o sítio ativo da sua proteína, qual cluster representa aquele sítio ativo. Tá? E aí você vai ter essa informação. Mas para essa aula não há necessidade de você trabalhar especificamente com esse cluster. Então, vamos seguir com o exemplo em geral. Aqui a gente pode fazer o download dos resultados e a gente deixa salvo lá naquela nossa pasta, ou a gente pode lançar ele diretamente num outro programa, num outro software, que é o UCSF Chimera, que é um outro visualizador muito semelhante ao PyMol, porém ele é mais complexo de se entender as suas funcionalidades. Então, nesse momento, a gente não vai trabalhar com o Chimera, porque vocês teriam que aprender a trabalhar com o Chimera, vamos prosseguir com o PyMol. Então, para poder fazer a visualização no PyMol, a gente faz o download de todos os arquivos das predições. Os arquivos das predições são esses aqui, tá? Tudo isso aqui são predições, ele vai fazer o download de todas para vocês. Então vamos lá, agora vocês precisam de um pouco de atenção porque a gente vai precisar fazer algumas alterações nos nossos arquivos e isso é um pouco complexo, demanda bastante atenção, então eu vou mostrar para vocês com calma. Depois que a gente fez o download, a gente vai para a nossa pasta. Nesse momento, o que tem na nossa pasta? Eu tenho o resultado SwissDock, que é isso que eu acabei de fazer o download e eu só renomeei, tá? Eu tenho o meu receptor original, o meu receptor, que foi o que eu utilizei, o PDB2-PQR, e todos os arquivos dos ligantes, aspirina MOL2, aspirina PDB e aspirina TXT. Neste momento, vocês têm isso aqui. Aí você vai criar essa pasta e você vai, porque o download do SwissDock, ele é .zip. Então, quando você fizer o download do SwissDock, você vai ver isso aqui. Aí você cola dentro dessa pasta resultados SwissDock. Quando você abrir a sua pasta, você só vai ver esses arquivos aqui que o mouse está percorrendo agora. Então você vai criar mais essa pasta dentro da pasta que vocês já estão. Vão inserir lá o resultado do SwissDock, que é o .zip, e vão extrair os arquivos. Quando vocês extraírem os arquivos dentro dessa pasta, vocês vão ter todos esses arquivos aqui. Entenderam? Recapitulando. Quando a gente abre a pasta, eu só tenho estes arquivos aqui, PDB e TXT. Vou criar uma pasta nova chamada resultados SwissDock. Entro nessa pasta, colo o resultado que eu fiz o download do SwissDock e mando extrair todos os arquivos aqui. Então aqui eu tenho a pasta original e aqui os arquivos extraídos. Aqui eu tenho o arquivo original e os arquivos extraídos em volta dele. Ok? Então agora a gente pode seguir para a próxima etapa. O que me interessa destes arquivos neste momento é esse clusters.doc4.pdb. É aqui que a gente tem escrito tudo aquilo que a gente viu aqui, ó. Por exemplo, essa pose do cluster 0, elemento 0, eu tenho todas as coordenadas dela descritas aqui. Então o que eu vou fazer? Vou abrir esse arquivo com um editor de texto. Mais uma vez, o editor de texto ele entra em ação. Vocês vão ver que ele pode até demorar um pouquinho para abrir esse arquivo, porque ele é um arquivo bem extenso. E vocês vão ver que ele começa aqui, ó, remark, átomo. É basicamente isso aqui que vocês vão ver. Senão, não vai ser exatamente igual, porque as coordenadas aqui serão diferentes, mas vai ser muito semelhante, tá? Então, ó, o texto apresentado será muito grande. O que você vai fazer? Você vai copiar da primeira linha
até a primeira vez que você encontrar a palavra ter, que é de terminal, terminação, fim. Então você vai copiar daqui até aqui. Por quê? Aqui é a representação do cluster 0, pose 0. Tá? Eu quero ele até aqui. Daqui para baixo já é o cluster 0, pose 1. Depois o cluster 0, pose 2. E assim vai até que chegue no cluster 1, pose 0. E assim a gente vai até o fim dos modelos. Entenderam? Então a gente abre o clusters.doc.pdb com o editor de texto e a gente vai copiar da primeira linha até a primeira vez que a gente encontrar a palavra ter. A gente vai copiar, criar um arquivo novo e colar com o nome de docking.pose1.pdb. Então agora a gente tem mais um arquivo só com esse fragmento desse texto. Ok? Então, seguindo para a próxima etapa, ele está aqui, docking.pose1.pdb. Para nesse momento e confere se a sua pasta contém esses mesmos arquivos antes da gente prosseguir. Pode fazer uma pausa nesse vídeo e faz essa conferência. É para tudo estar igual, exceto essa daqui. Por quê, Caio? Porque essa daqui é a pasta zipada. Cada um vai ter um código diferente, tá? Então você vai ter uma pasta com zip, mas ela não vai ter necessariamente esse mesmo código, porque esse código aqui é o meu, tá? O de vocês vai ter outro código. Agora, todo o resto que está aqui tem que ser igual. Não as representações, por exemplo, o ícone aqui de música. Esse aqui não é um arquivo de música. É que o meu computador, ele resolveu que esse layout seria bonito para ele, tá? Atentem aos nomes. Então, podem pausar o vídeo e vejam se vocês têm, clusters.doc4.csv.pdb, complexo CRD. Confere um por um. E, por fim, também confere se tem o arquivo que vocês acabaram de criar, que é o docking.pose1.pdb. Beleza? Então, pausa o vídeo, confere. E agora eu vou prosseguir. Bom, agora a gente vai então abrir o Pymol. Então vamos lá, a gente abre o Pymol. E aí, dentro desta pasta, eu vou abrir dois arquivos. Eu vou abrir o target.pdb. Quem é esse target.pdb? Lembra que eu inseri o meu receptor.pdb lá no SwissDoc? Então, ele pegou ele e renomeou como target, tá? É a mesma coisa que está aqui. E também vou abrir no mesmo PDB, na mesma seção do Pymol, o docking pose1.pdb. Então, quando eu estiver com esses dois arquivos abertos, eu vou salvar eles em um único arquivo .pdb. Então, é como se eu juntasse eles dois. Isso, no tutorial, vocês podem ver nas páginas 22 e 23, se você estiver lendo o tutorial. Aqui nesse vídeo, eu vou fazer com vocês agora. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Vamos tirar aqui do tutorial. Bom, proteína ligante, lembra que era a pasta, só para mostrar para vocês, a pasta do meu roteiro de docking, proteína ligante, resultados SwissDoc. Lembra que eu pedi para vocês criarem essa pasta? Então vamos lá, resultados SwissDoc, aqui foi onde eu extraí os arquivos e criei o docking pose1.pdb. Então dentro dessa pasta vocês vão abrir o Pymol de vocês, tá? Então, abrindo o Pymol, File, Open, são dois arquivos que a gente quer abrir, target.pdb, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, target.pdb, tá aqui. Ok, abrir, olha ele aqui. Vamos de novo em File, Open. Agora a gente quer aquele arquivo que a gente acabou de fazer, que foi o docking pose1.pdb, correto? Então, Open também. Pronto, repara que ele deu um zoom. Olha o que eu já tenho de diferente aqui. Eu tenho vários hidrogênios aqui que eles não estavam lá naquelas imagens iniciais que a gente tinha. Eu tenho aqui ele no modelo tridimensional. Vamos fazer um pequeno comparativo rapidinho? Vamos tentar lembrar lá do comecinho da aula. Vamos voltar isso tudo aqui. Quando eu fiz o download da aspirina, ela veio assim para mim. Tá? Eu criei essa imagem assim que eu fiz o download da aspirina. Olha só, ela está chapada na tela, ela está em 2D, digamos assim. E ela não tem nenhum hidrogênio, ela está desprotonada. Mas lembra que a gente pediu para inserir os hidrogênios, corrigir o estado de protonação para o pH 7.4? Então, está aqui, ó,
e gerar o modelo tridimensional, lembra que a gente fez isso lá quando converteu ela para mol 2? Foi o que ele fez, ó, ele criou um modelo tridimensional e ele inseriu os hidrogênios que são esperados em pH 7.4. Olha que legal. Então agora a gente clica com o botão direito do mouse e vamos afastar essa imagem. Se eu clicar com o botão do meio do mouse, eu posso mover a imagem, e se eu girar esse scroll do meio do mouse, pronto. Com o botão esquerdo eu faço esta movimentação. Então, ó, botão direito do mouse, botão do meio do mouse, se eu só girar ele, se eu apertá-lo e segurá-lo, e o botão direito do mouse. Ok? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um complexo, que é o meu alvo, que é o receptor, e o meu ligante. O meu ligante está aqui. Tá? Então se eu segurar o botão direito e apertar, eu vou dar zoom. Tá? Então tem um receptor ligante, complexo receptor ligante. Eu quero salvar esse complexo receptor ligante para que eu possa analisá-lo. Então a gente vem aqui em File, Export Molecule, e no caso do outro PDB é só Save Molecule, como você já lembra, é só seguir o mesmo passo a passo, tá? E não mudo nada, só aperto Save, mudo para PDB e salvo. Ele vai salvar os dois juntos. Eu já tenho ela salva, então eu não vou refazer esse processo. Agora, caso alguém tenha o PyMol antigo, eu vou mostrar como ele vai funcionar no PyMol antigo, que é um pouquinho diferente também. Vamos lá. Mesma coisa, ó, File, Open. Aí eu já posso pegar aqui, ó, Dock em pose 1, seguro o Ctrl e aperto Target.pdb. Então eu selecionei os dois, ele vai abrir os dois ao mesmo tempo. Abrir. Pronto, a mesma coisa. Vamos lá, esconder tudo, mostrar como cartoon. Tá? Estão eles aqui, tá? Só que o ligante, ele não tem o formato de cartoon porque ele é muito pequeno. O formato de cartoon, ele vai mostrar alfa hélice, folha beta e coil. Tá? Então aqui a gente vem em Show Sticks. Perdão. Hide Sticks. A gente vem aqui ó, no Dock em pose 1, que é o ligante. Show Sticks. Pronto. Aí ele aparece lá, ó, verdinho aqui atrás. Tá vendo? Então não se esqueçam. Cartoon ele vai me mostrar a alfa hélice, folha beta e os coils. Já os sticks, ele vai me mostrar os átomos, tá? Então vamos lá. Mesma coisa, ó, File, Save Molecule. E aqui ele vai abrir uma janela diferente, que eu faço a mesma coisa. Segurando o Ctrl, selecionando o Target. Então eu selecionei os dois e vou salvar os dois como um único arquivo no estado global. Dou OK e ele vai salvar, ó, para mim, tá? Ele vai salvar como Dock em pose _ Target, tá bem? Então é isso, está salvo o nosso complexo e agora a gente vai aprender a analisar um pouquinho esse complexo. Então vamos continuar aqui dentro da nossa pasta, que agora a gente tem um complexo, que é o que eu chamei de Target Pose 1, que é o Target com o Dock em pose 1. Aí aqui vocês dão o nome que vocês quiserem, se quiserem seguir o nome do tutorial, fiquem à vontade. Então eu abro o PyMol, lembrando que eu estou usando Linux, então para eu abrir o PyMol é um pouquinho diferente do que para vocês, tá? Mas uma vez que o PyMol está aberto, só vir em File, Open e eu seleciono quem eu quero abrir e eu quero Target Pose 1. Abrir. Pronto. Ele está me mostrando aqui, ó, mas eu não estou muito fã dessa cor. Então vamos colorir. Vamos colorir por estrutura secundária. Então vamos colorir por estrutura secundária bem coloridinho. Aqui, ó. Ficou feio. Mas ok, vocês podem colorir do jeito que vocês preferirem. Pronto, agora meu ligante está aqui, ó, vermelhinho no meio dos azuis. Vamos fazer uma análise das interações que estão acontecendo aqui e das suas distâncias. Essa análise não está no tutorial escrito. É um extra para quem está assistindo essa aula, esse tutorial de aula. Então vamos lá, a gente vem aqui em All, de Actions, que é a ação que eu vou tomar. Eu venho aqui ó, no Preset Ligante. Então, mais uma vez, Actions, clico no Actions. Preset, não preciso clicar, ele vai abrir sozinho essa outra parte e eu vou em Ligands e eu vou clicar. Pronto, ele abriu, ele ficou completamente diferente, né?
Vamos dar um zoom aqui aonde é o nosso ligante e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Olha só. Lembrando, botão direito do mouse dá o zoom. Botão esquerdo do mouse vai girar para a esquerda e para a direita. E se eu segurar o botão do meio, ele vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Tá bem? Então vamos lá. Dei o meu zoom aqui. Caio, o que eu estou vendo aqui? Bom, você está vendo praticamente as interações de hidrogênio. Aqui eu estou vendo as interações de hidrogênio deste resíduo com esse átomo do nosso ligante. E eles estão a uma determinada distância. Vamos descobrir que distância é essa e vamos descobrir também quem são esses receptores. Então eu vou clicar no resíduo em questão. Ó, você vê que eu cliquei no resíduo com o botão direito e é um resíduo só que está fazendo as duas interações. Tá? Eu cliquei nesse resíduo e assim que eu cliquei nesse resíduo, ele abriu essa aba Selection. Eu quero mudar porque está difícil de ver, né, esse monte de pontinho. Então eu vou aqui em Show Sticks. Vamos ver o que acontece. Ah, ficou mais bonitinho para ver, né? Tá em Sticks, ó. Então eu estou vendo que este resíduo está interagindo com, fazendo interações de hidrogênio, que são esses tracejados amarelos, com o meu ligante. E quem é esse resíduo? Esse resíduo aqui, ó, quando eu cliquei, ele disse: você clicou no resíduo a arginina 226. Então, ó, tá vendo? É uma arginina na posição 226. Eu cliquei fora do modelo, segurando o Ctrl, segurei o Ctrl e cliquei, e aí ele soltou essa seleção que estava. Então aqui eu tenho uma arginina fazendo essas interações. Tá bem? Bom, então agora vamos aprender a nomear aqui a arginina, tá? Eu já sei que é uma arginina porque eu verifiquei aqui quando eu cliquei, mas eu consigo deixar o nome dela bem aqui em cima dela. Bom, quando eu cliquei nela, eu transformei ela numa seleção. Tá? Eu posso trocar esse nome, mas não é necessário. Posso vir em L de Label, clico aqui. E que label que eu quero ver? Qual é o nome do resíduo? Então, o nome do resíduo está aqui, ó, arginina, na posição 216. Beleza? Show! Agora, Caio, como que eu vou saber qual é a distância dessas interações de hidrogênio que estão acontecendo entre o meu ligante e o receptor, e o resíduo do receptor? Bom, quando a gente foi lá e colocou aqui, ó, Actions, Preset, Ligands, ele também criou essa abinha aqui, ó, do Target Pose e as interações dele. Então, essa aqui a gente vem em Label também, não, a gente vem em Show Labels. Eu quero ver o que ele está marcando. Olha só, ele vai me mostrar a distância em angstroms, tá? Então eu tenho aqui, ó, 2.4 angstroms é a distância aqui e 2.3 angstroms é a distância aqui. Então pronto, eu sei que agora que átomos são esses? Bom, eu já sei que em branco são hidrogênios e vermelho é um oxigênio. Mas eu quero saber um pouquinho mais. Então a gente vem aqui em Label. O que eu quero mostrar? O nome dos átomos. Aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, o nome dos átomos direitinho que estão interagindo. Mesma coisa, eu posso vir aqui, Label, o nome dos átomos. Ele também está me mostrando o nome de todos os átomos. E aí você vai alterando conforme a sua necessidade, conforme você quer. Eu acho que essa não é a melhor opção para que você possa visualizar. Eu gosto de uma coisa mais clean, mas você pode fazer como você quiser. Beleza, centraliza a imagem, ó, pronto, já tenho aqui, ó, eu acho que essa imagem dá para eu ver, eu quero salvar essa imagem. Então eu venho aqui em File, Export Image as PNG. Ele vai abrir esta janela. Eu venho aqui e eu gosto sempre de vir nessa última opção, Ray Trace with Transparent Background. O que isso quer dizer? Que ele vai salvar com uma qualidade maior e com o background transparente. Ele não vai ficar preto aqui no fundo. Então vamos salvar essa imagem PNG. Vamos botar aqui então como PNG1. Vamos dar esse nome. E olha só, ele fez algumas alterações.
Vamos minimizar aqui e vamos ver a imagem, como é que ela ficou. Ó, olha só. Quando eu colocar isso numa folha, esse quadriculado aqui do fundo, ele fica transparente, tá? Então, se eu botar numa folha preta, ele fica preto. Se eu botar na folha branca, ele fica branco, tá? E aí você consegue ver as representações. Então, é assim que se salva uma imagem no PyMol. Vamos voltar para o PyMol. Agora, Caio, puxa, eu tenho que fazer isso toda vez que eu abrir? Não, eu posso vir aqui em File, Save Session. É só salvar a sessão. Aí eu boto aqui, ó, sessão docking. Então, vou salvar como sessão docking. Salvei. Posso fechar. Tá vendo aqui que salvei sessão docking? O que é isso, sessão? Sessão é exatamente o ponto de onde eu parei. Abro o PyMol. Abri o PyMol. O que eu vou abrir aqui? File, Open. E aí eu venho na sessão. Eu escolho a sessão e olha, ele abre exatamente de onde eu parei. Toda vez que você estiver trabalhando com PyMol, é muito importante você salvar a sessão, porque aí você pode fechar e você pode voltar normalmente para onde você estava. Tá beleza? Então agora a gente fecha o PyMol e vamos para a última etapa desse nosso tutorial, que é justamente o PLIP, que foi a única coisa que faltou. O PLIP, é só você digitar PLIP no Google, P-L-I-P, que é o Protein Ligand Interaction Profiler. Ele vai te mostrar as mesmas coisas que a gente acabou de ver no PyMol, ele vai te mostrar de uma maneira mais fácil de visualizar, ele vai te dar menos trabalho para você buscar. Eu mostrei para vocês a parte mais difícil e como gerar algumas imagens, e aqui ele vai fazer para você do jeito fácil. Como você faz? A gente vai pegar esse último arquivo com o complexo todo, que é o target pose1.pdb, a gente vai acessar o PLIP e inserir o artigo aqui. Mesma coisa, ó, eu posso inserir o PDB, mas aí ele vai me mostrar só o que está lá no Protein Data Bank dentro daquele código. Não é isso que eu quero. Eu quero aqui, ó, trabalhar com o meu arquivo. Me deu o maior trabalho para fazer, eu quero trabalhar com ele. Então eu insiro aqui o target pose1 e eu venho em analisar os resultados. Primeiro, ele vai me dar uma lista de ligantes, porque podem ter outros ligantes no modelo que a gente baixou. Posso remover todos esses ligantes ou eles podem continuar lá, eles não vão me atrapalhar em nada em determinados pontos. Para esse tipo de estudo que a gente está fazendo agora, para essa aula prática, os outros ligantes, que são todos esses aqui, não me atrapalharam. Então o ligante de vocês vai se chamar Lig ou algum nome semelhante a esse, você o encontra, que é o ligante que você inseriu através do docking, clica nele e analisa os resultados. Olha aqui, ó. Ele vai ter interações hidrofóbicas, ele vai ter as cargas, se são moléculas de água, se tem ponte salina, se tem interações de hidrogênio. Ele te mostra mais coisas do que o próprio PyMol conseguiu te mostrar. E aí você precisa abrir esse arquivo e visualizar todas as interações que acontecem, com qual resíduo ela está acontecendo, que aminoácido que é esse resíduo, né? A numeração do resíduo, número e cadeia, qual aminoácido, a qual distância, também em angstroms, que átomos estão ligando a que átomo da proteína. Tá? Claro, vocês conseguem ter acesso a muito mais coisas descendo fazendo o scroll down, é porque eu estou num print, não consigo fazer scroll down num print, né, gente? E aí a gente pode fazer o download do ponto .pse. Lembra o que é o ponto .pse? O ponto .pse é a seção que a gente salvou. Então ele também faz uma seção, é só você baixar e você pode abrir essa seção e ele vai te mostrar exatamente essa imagem. Já mostro para vocês. Ou essa imagem que vocês estão vendo, lembra que eu ensinei vocês a criar uma imagem? A minha imagem estava mais bonita do que essa daí. Mas se vocês estiverem com preguiça de fazer, vocês podem fazer o download direto dessa imagem. E é isso, pessoal. É assim que a gente faz as análises. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas só para finalizar, eu vou mostrar para vocês essa seção. Eu baixei essa seção, mas eu salvei ela aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí se você fizer o download da seção, é só você abri-la. Open, mesmo esquema de sempre, tá? Target 1, eu acho que é isso aqui. E olha lá, ó, ele vai me dar, olha lá, exatamente o que eu tinha no tutorial. Ele me mostrou aqui na seção do PyMol. Deixa eu achar aqui o PyMol. Aqui na seção do PyMol, tá vendo? Ó. Existem diversas maneiras de representar. O background dele é branco, por exemplo, não é transparente como o que eu ensinei vocês a fazer. Tá beleza, pessoal? Então é isso. Se divirtam fazendo essas interações e depois façam o tutorial
de docking proteína-proteína. Esse foi o docking proteína ligante. Muito obrigado, um abraço a todos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.